Se você acha que os insetos de hoje já são estranhos ou assustadores, espere até descobrir como eles eram milhões de anos atrás. Porque em um passado muito distante, a Terra foi dominada por insetos gigantes que fariam qualquer pessoa pensar duas vezes antes de sair para caminhar na floresta. Imagine uma libélula com asas tão grandes quanto as de um falcão voando silenciosamente sobre sua cabeça. Ou um escorpião enorme caminhando entre as plantas, grande o suficiente para chamar a atenção de qualquer criatura que passasse por perto. Parece cena de filme de terror ou ficção científica, mas a verdade é que criaturas assim realmente existiram. Durante certos períodos da história do planeta, o ambiente da Terra era completamente diferente do que conhecemos hoje. As florestas eram mais densas, o clima era mais quente e úmido, e o ar possuía uma quantidade muito maior de oxigênio do que atualmente. Essas condições criaram o cenário perfeito para que muitos insetos e artrópodes crescessem até tamanhos impressionantes. E quando falamos impressionantes, estamos falando de criaturas que podiam ultrapassar facilmente o tamanho de muitos animais modernos. Alguns voavam pelos céus antigos como verdadeiros caçadores alados, enquanto outros dominavam o chão das florestas, rastejando lentamente entre as plantas gigantes da época. O mais curioso é que muitos desses monstros da natureza eram parentes diretos de insetos que ainda existem hoje. Ou seja, aquela pequena libélula que você vê perto de um lago, ou aquele inseto que aparece no quintal, podem ter ancestrais gigantes que dominaram o planeta há milhões de anos. E no vídeo de hoje, você vai conhecer 10 insetos gigantes que já dominaram a Terra. Criaturas impressionantes que mostram como a natureza pode ser muito mais surpreendente do que imaginamos. Prepare-se, porque algumas dessas criaturas eram tão grandes que, se ainda existissem hoje, provavelmente mudariam completamente a forma como vemos os insetos. Para entender como insetos puderam se tornar gigantes no passado, precisamos voltar centenas de milhões de anos no tempo, para uma época em que a Terra era muito diferente do planeta que conhecemos hoje. As florestas eram vastas cheias de plantas primitivas enormes. Pântanos se espalhavam por grandes regiões, e o clima era quente e úmido na maior parte do planeta. Mas o fator mais importante que permitiu o surgimento desses gigantes estava literalmente no ar. Durante o período carbonífero, que aconteceu há cerca de 300 milhões de anos, a atmosfera da Terra possuía uma quantidade de oxigênio muito maior do que a atual. Enquanto hoje respiramos um ar com cerca de 21% de oxigênio, naquela época esse número podia chegar a 35%. Pode parecer apenas um detalhe, mas para os insetos isso fazia uma diferença gigantesca. Diferente dos mamíferos, que possuem pulmões complexos, os insetos respiram através de pequenos tubos chamados traqueias, que levam o oxigênio diretamente para dentro do corpo. Quanto mais oxigênio disponível no ambiente, maior pode ser o corpo desses animais. Isso significa que naquele mundo antigo, onde o ar era muito mais rico em oxigênio, os insetos tinham a capacidade de crescer muito mais do que conseguem hoje. E foi exatamente isso que aconteceu. Libélulas ganharam asas enormes, escorpiões cresceram até tamanhos impressionantes, e outros artrópodes se tornaram verdadeiros gigantes, caminhando pelas florestas pré-históricas. Além disso, muitos desses insetos viviam em um ambiente onde existiam poucos predadores capazes de enfrentá-los. Sem grandes ameaças naturais e com abundância de alimento, várias espécies puderam evoluir livremente por milhões de anos, atingindo proporções que hoje parecem quase impossíveis de acreditar. Agora imagine voltar no tempo para um planeta onde os céus, as florestas e até os rios eram dominados por insetos gigantes. Libélulas enormes patrulhavam os céus antigos como verdadeiros caçadores alados. Escorpiões gigantes caminhavam lentamente entre as plantas, usando suas pinças poderosas para capturar presas desavisadas. E outros artrópodes, ainda mais estranhos, rastejavam pelo chão das florestas. Alguns deles tão grandes que hoje pareceriam saídos de um filme de ficção científica. O primeiro gigante da nossa lista dominava os céus da Terra antiga. Essa criatura se chamava Meganeura,
e ela viveu há cerca de 300 milhões de anos. À primeira vista, parecia apenas uma libélula, mas de simples não tinha nada. A Meganeura podia atingir até 70 centímetros de envergadura, quase o tamanho das asas de um falcão moderno. Isso significa que, quando ela voava sobre as florestas antigas, sua sombra podia facilmente ser confundida com a de uma pequena ave. Mas ela não era apenas grande, era também uma predadora extremamente eficiente. Com visão aguçada e reflexos rápidos, capturava outros insetos em pleno voo e os devorava usando suas mandíbulas afiadas. Enquanto algumas criaturas dominavam o céu, outras governavam silenciosamente o chão das florestas pré-históricas. Uma delas era a Arthroplura, um gigantesco artrópode semelhante a um milípede. Essa criatura podia atingir até 2,5 metros de comprimento, tornando-se o maior artrópode terrestre que já existiu. Seu corpo era longo, segmentado e protegido por uma carapaça rígida que funcionava como uma armadura natural. Apesar da aparência assustadora, acredita-se que ela se alimentava principalmente de plantas e matéria orgânica em decomposição. Mas mesmo sendo herbívora, encontrar uma criatura desse tamanho rastejando pela floresta certamente seria algo inesquecível. Outro gigante impressionante foi o Pulmonoscorpius, um escorpião pré-histórico que podia atingir cerca de 70 centímetros de comprimento, com grandes pinças e um ferrão curvado. Ele provavelmente era um predador ativo que capturava pequenos animais e outros insetos. Em um mundo cheio de criaturas gigantes, ele era mais um exemplo de como os artrópodes dominaram a Terra por milhões de anos. Durante muito tempo, os cientistas também acreditaram que uma criatura chamada Megarachne era a maior aranha que já existiu. Os primeiros fósseis sugeriam um animal de quase 50 centímetros de comprimento, algo que já seria assustador para qualquer pessoa. No entanto, estudos posteriores mostraram que ela não era exatamente uma aranha verdadeira, mas sim um artrópode aparentado aos escorpiões marinhos. Mesmo assim, continuava sendo uma criatura enorme para os padrões da época. Outro gigante curioso foi a Titanomyrma, uma formiga gigante que viveu há cerca de 50 milhões de anos. Algumas rainhas podiam chegar a 6 centímetros de comprimento, com grandes asas usadas durante o voo de dispersão para formar novas colônias. Imagine ver uma formiga alada desse tamanho passando perto de você. Entre os insetos pré-históricos também existiam baratas gigantes, como a espécie Masotyrus. Essas baratas podiam chegar a cerca de 10 centímetros de comprimento e viviam entre folhas, troncos e vegetação em decomposição nas antigas florestas, apesar da aparência pouco agradável. Elas desempenhavam um papel importante no ecossistema, ajudando a reciclar matéria orgânica. Outro grupo curioso era o Palaeodictyoptera, insetos pré-históricos com 4 asas grandes e um tipo de bico usado para se alimentar de plantas. Eles voavam lentamente entre as árvores gigantes do período carbonífero. Nos céus também existiam os Meganizoptera, parentes gigantes das libélulas modernas que dominavam o ar como verdadeiros predadores. Alguns possuíam envergadura de mais de 70 centímetros, tornando-se caçadores extremamente eficientes. Entre eles estava o impressionante Griffinfly, um dos maiores insetos voadores já registrados. O bater de suas asas gigantes provavelmente produzia um som forte, que podia ser ouvido à distância, mas nem todos os gigantes viviam em terra ou no ar. Nos antigos mares existia o Jaekelopterus, um enorme escorpião marinho que podia atingir mais de 2,5 metros de comprimento, com grandes pinças e corpo adaptado para nadar. Ele era um predador dominante nos ambientes aquáticos da época. Mas afinal, por que tantos insetos gigantes existiram no passado? A principal explicação está na atmosfera da Terra naquele período. O nível de oxigênio era muito mais alto do que hoje, permitindo que os insetos que respiram através de traqueias conseguissem sustentar corpos muito maiores. Com o passar do tempo, mudanças climáticas e a redução do oxigênio na atmosfera limitaram o tamanho máximo desses animais.
entre libélulas gigantes, escorpiões enormes, baratas pré-históricas e escorpiões marinhos colossais. Fica claro que o planeta Terra já foi um lugar muito mais estranho e impressionante do que imaginamos. O mais curioso é que muitos desses gigantes são parentes diretos de insetos que ainda vivem ao nosso redor hoje. A diferença é que, ao longo de milhões de anos, mudanças no clima e na atmosfera fizeram com que esses animais evoluíssem para tamanhos muito menores. Agora conta aqui nos comentários, qual desses insetos gigantes você achou mais impressionante? E se algum deles ainda existisse hoje, qual você definitivamente não gostaria de encontrar na natureza? Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar descobrindo criaturas incríveis que já viveram no nosso planeta. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.